Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a você, a sua família. Vamos nessa noite pensarmos em finalizar hoje a nossa série de estudos, série de mensagens a respeito da família. Lembrando você que estamos aí numa caminhada de obras na nossa missão. Temos aí já avançado bastante, temos aí feito a obra no nosso telhado, conseguimos fazer isso, já conseguimos reformar toda a nossa rede elétrica, conseguimos fazer o rebaixamento, a mudança da iluminação, agora já estamos no processo de pintura interior, no interior do templo. Então, o Senhor tem nos abençoado. E a cada nova etapa, e eu quero pensar nisso também com você, a cada nova bênção que o Senhor nos dá, ele requer de nós novas responsabilidades. A cada privilégio de sermos abençoados e agraciados com o Senhor também cobra de nós novas responsabilidades, novas atitudes, e não é diferente conosco, visto que temos aí recebido essa novidade, todas essas reformas, o Senhor cobra de você uma atitude, uma posição, uma forma de lidar com essa novidade através da sua fidelidade ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, mas, acima disso, na sua fidelidade, no seu serviço, na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu amor à obra, à evangelização, à oração, à leitura da Bíblia, tudo isso o Senhor requer de nós como indivíduos e como famílias de Deus. Mas eu quero, então, caminhar com você hoje pensando em famílias para a glória de Deus. Famílias que revelam, que anunciam a glória de Deus. E aí eu quero conversar com você, então, no capítulo 6 de Efésios, lendo apenas os versos de 1 a 4. Sobre isso vamos tratar nesta noite. Efésios 6, de 1 a 4. E assim nos diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Nós pensarmos, então, em famílias é sempre muito desafiador, é sempre um tempo de grandes desafios, porque nós estamos em um tempo de muitas mudanças. Mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas. E todas essas mudanças ao nosso redor influenciam direta e indiretamente as nossas famílias. A forma como lidamos com as nossas famílias. Isso é muito importante que você pense. E aí, diante de atitudes, diante dessas coisas que temos vivido no mundo, tamanhas demandas no trabalho, demandas na família, demandas como filhos de pensarmos no nosso futuro, como pais de conseguirmos sustentar nossa família através do nosso trabalho e assim mesmo cuidarmos do cônjuge e dos filhos. Então, são diversas demandas que vivemos hoje enquanto família, mas eu quero pensar com você justamente no porquê que o apóstolo Paulo vai nos escrever ou vai escrever a igreja em Éfeso, trazendo esse foco agora no capítulo 6, no capítulo de encerramento da sua carta,
Por que ele trata, então, de família? E eu quero pensar com você que, assim como temos vivido tantas questões no nosso tempo, a igreja em Éfeso também vivia uma questão muito profunda, porque era uma metrópole, era um lugar com muitas ofertas, com muitas adorações, com muitas filosofias, com muitos caminhos e possibilidades para que as famílias trilhassem. E a gente vive essa realidade hoje. Mas o apóstolo Paulo direciona um caminho para que as famílias da igreja em Éfeso tratassem e como que seguir esse caminho, esses passos que ele dá para a família, como isso, de alguma forma, glorificaria a Deus através das famílias que seguissem esses passos. Então, vamos pensar hoje nesses dois grandes aspectos: o que ele fala aos filhos cristãos e o que ele fala aos pais cristãos. Então, nós vamos pensar nisso. E como filhos, nós vamos ver do verso 1 ao 3, que ele fala aos filhos, nesses 3 versos. Primeiro, ele fala: sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo. Segundo, ele fala: honre teu pai e a tua mãe, e este mandamento é o primeiro como promessa. Em terceiro lugar, ele diz: para que você então viva bem e tenha vida longa sobre a terra. Nós vamos ver como que o apóstolo Paulo vai tratar, em algumas questões, quando ele fala de família, que a esposa deve ser submissa. E hoje temos um entendimento muito errado do que seria essa submissão, mas nós precisamos pensar que a esposa, nesse sentido, ela é submissa se nós olharmos na forma como ele fala, como ao Senhor, as coisas mudam de cenário. Quando pensamos na submissão do próprio Cristo à vontade de Deus, isso muda o cenário. Quando pensamos em como o Senhor nos evidencia essa submissão para um benefício maior, nós passamos a entender o porquê ele fala sobre essa submissão da mulher à vontade do seu marido, porque parte do pressuposto que esse marido também é um servo do Senhor e que esse marido vive, então, a vontade de Deus. Isso é a atitude da mulher, mas o texto também, mais à frente, o apóstolo Paulo vai nos falar também, em alguns lugares, em alguns momentos, que o esposo ele deve ter a atitude de amar a sua esposa. E não é um amor de qualquer forma. E hoje nós vivemos aí os discursos de múltiplas formas de amor, mas aqui o amor que o esposo deve dar à sua esposa, ele é específico. E o apóstolo Paulo diz que esse amor do esposo deve ser como o de Cristo. E, mais uma vez, o crivo ele fica mais profundo quando pensamos no amor que Cristo teve para com a igreja. Então, são desafios seguirmos esses padrões bíblicos, porque ele fala também dos filhos que devem ser obedientes no Senhor. E aí vamos pensar no que é esse sentido de obediência no Senhor aos filhos. Em primeiro lugar, entendendo que a obediência ela é sempre o caminho correto. Nós vamos ver isso ao longo do Antigo Testamento, como que o povo de Israel necessariamente precisava viver em obediência ao Senhor para que se fossem vistos os benefícios do Senhor através da obediência do povo de Israel. Nós vamos ver, por exemplo, quando o povo está prestes a entrar em Canaã, já quando Moisés já vai passar para Josué o momento de conduzir o povo, e ali ele faz a promulgação solene da lei no Monte Ebal e no Monte Gerizim. E ali ele promulga as bênçãos e as maldições, ou seja, as bênçãos dadas pela obediência e as maldições dadas pela desobediência. E em certa vez nesse texto, no finalzinho de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés diz que se me obedeceres,
será bendito o fruto do vosso pão, o fruto do vosso gado e o fruto da vossa terra. Então você veja que todas as áreas do povo de Israel seriam supridas se esse povo fosse obediente ao Senhor. Então o nosso grande desafio enquanto família é sermos obedientes ao Senhor. Não é atendermos a uma demanda política, econômica, social, ideológica, não é atendermos ao que o mundo diz que é a forma certa de ser família, mas é sim atendermos o que o Senhor entende que deve ser a família. Então, nós vamos ver esse primeiro passo do filho como alguém que é obediente, porque a obediência nos levará então a essa plenitude, a termos a bênção do Senhor despejada sobre as nossas vidas. Mas nós vamos ver que há não só um modo correto de proceder é ser obediente aos pais, mas também é uma ordem. Não é apenas uma escolha, uma possibilidade a obediência, mas ela é também uma ordem. E essa ordem é feita mediante honra. Então, essa atitude de honrar o pai e a mãe é justamente uma atitude de obediência, de respeito e de amor. Porque onde há amor, há respeito e obediência. E num lugar em que falta qualquer um dos três, esse pilar vai ser abalado. Então, no lugar em que tem muito amor, também terá muito respeito. E se falta respeito, talvez não haja tanto amor assim. Então, precisamos pensar nessas três questões, o amor, o respeito e a obediência, como pilares que devemos seguir nas nossas famílias. Mas nós precisamos pensar também que a obediência ela nos traz bênçãos. Como eu falei, isso há exemplo do Antigo Testamento, mas eu quero tratar também em como que há essa questão das bênçãos no Novo Testamento, e como o apóstolo Paulo nos traz isso nas bênçãos da obediência. E ele diz assim, para que vivas bem e tenha longa vida sobre a terra. Então você vê que a obediência, as bênçãos da obediência são justamente essa de que as coisas irão bem. E em que sentido ele fala isso? Ele fala isso num sentido de que a obediência aos seus pais vai evitar muitos pecados cometidos pelos filhos. Você vai evitar cometer muitos pecados se estiver em obediência aos seus pais. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Por isso você viverá bem, porque você será direcionado pela sua família. Então isso é muito importante de você pensar. Não só as coisas irão bem, mas você terá vida longa. Você terá uma vida longa pela frente. Por quê? Porque assim como as coisas irão bem, porque você está em obediência à sua família, isso trará também a você uma maior qualidade de vida. Porque a obediência aos seus pais, que estão em obediência ao próprio Deus, nunca te trará mal. E você percebe que essa qualidade de vida é uma qualidade de vida somente para aquele que vive em obediência. Primeiro a Deus e, em segundo lugar, aos seus pais. Então, você precisa entender que, por outro lado, se a obediência traz esses benefícios, a desobediência também trará maldições. Assim como a obediência traz coisas boas e qualidade de vida, a desobediência pode trazer prejuízos à nossa vida. Então, vamos entender que a desobediência é uma forma de rebelião ao próprio Deus. Porque se você está em desobediência aos seus pais, e é princípio de Deus a obediência aos pais, você está em rebelião ao próprio Deus. Então, veja como a questão é muito mais profunda do que podemos imaginar. Mas, além agora de pensarmos em tudo isso que a palavra vai nos falar nesses versos a respeito das questões de filhos, de obediência, e como isso nos traz frutos, nos traz uma forma certa de viver, um direcionamento para a vida, uma coisa que Deus mesmo honra aqueles que são obedientes ao Senhor, ao próprio Deus e à sua família.
Mas agora nós vamos ver também no verso 4 as atitudes que os pais agora devem tomar, o que a palavra nos fala a respeito dos pais nesse texto em específico, e ele fala: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Aqui, pensarmos em pais é algo muito interessante também, porque assim como as nossas gerações e o tempo tem mudado, isso tem trazido um grande desafio para os pais em como conduzir a educação dos seus filhos, como cuidar dos seus filhos em um tempo tão desafiador. E aí nós vamos ter que tomar cuidado com essa questão do mimo, até essa questão de mimar, de cuidar com um cuidado excessivo. Isso é muito perigoso, porque isso pode trazer mimo excessivo e pode prejudicar lá na frente. Nós temos exemplos bíblicos disso. Davi mimou demais o seu filho Absalão, e isso trouxe prejuízos para toda a sua família, para a sua casa, para a sua geração. Então, tome cuidado com o mimo, sabe? E precisamos entender que Provérbios nos diz que às vezes é necessário a correção mais severa, necessário a correção mais imposta, porque senão o filho começa a desandar por caminhos que não são agradáveis. Então, tomar cuidado com os mimos. Nós vamos ver Isaac. Isaac é alguém que mimou muito seu filho Esaú, a ponto de defendê-lo, de protegê-lo e trazer, então, o problema aí, como vimos, da primogenitura, né, da bênção da primogenitura ser trocada. Então, tome muito cuidado, porque a sua negligência no cuidado, na exortação do seu filho pode trazer problemas no futuro. Um mimo excessivo no presente pode trazer uma rebelião lá na frente, que conheço casos de adolescentes e jovens que até mesmo agridem os seus pais. Por quê? Porque no início não foram exortados, não foram corrigidos da forma necessária e foram, então, levados de uma forma até leviana, um cuidado excessivo que trouxe uma segurança muito grande para essa criança, que resultou em problemas lá na frente. Então, tome cuidado com os mimos, tome muito cuidado com isso. Mas o texto vai nos falar que não devemos provocar os filhos. Se por um lado temos que cuidar, por outro lado, é necessário ter sabedoria nesse cuidar, nesse exortar. Por quê? Porque não devemos provocá-los. Então, assim como tratar de forma muito mimada traz problemas, tratar de forma muito severa, excessivamente, pode provocar a ira nos seus filhos. Alguns se rebelam na sua família porque não foram corrigidos, outros se rebelam porque foram muito tolhidos na infância. E aí, quando tem uma certa autonomia também, passam a desrespeitar até mesmo os seus pais. Então, como é necessário o equilíbrio? E aí você vai ver que nós vamos ver uma questão interessante nesse texto, quando nos fala essa questão de não provocar a ira dos filhos, porque os pais, eles tinham a figura do pai, a figura paterna, tinha uma autoridade muito profunda na casa, e ainda se tem hoje nas nossas igrejas, isso é necessário, mas estamos em um tempo em que as configurações familiares elas estão mudadas. Por exemplo, existem famílias hoje em que é uma mãe, uma avó e uma criança. Existem famílias hoje em que o pai e a avó cuidam de uma criança. Então, como às vezes a ausência da figura paterna ou materna é uma realidade no nosso tempo. Mas, nesse texto, nós vamos ver que o pai tinha uma figura muito forte na família, a ponto de, culturalmente, se o pai não recebesse essa criança no seu colo como uma demonstração de recepção, uma demonstração de aceitação dessa criança, se ele não fizesse isso, ele tinha o direito de abandonar essa criança, de botar para a rua e de rejeitar essa criança. Então, isso é culturalmente falando que isso acontecia. Então, veja a figura do pai nessa situação. Mas eu quero que você pense comigo que a realidade que a gente vive hoje é diferente.
E às vezes, para tentar trazer conforto à nossa casa, conforto aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, nós às vezes negligenciamos o cuidado, o amor, o carinho, o afeto, a atenção. Isso é muito importante, meu irmão. Sabe? A sua família deve estar no topo da lista. A sua família deve estar no topo da lista. Mais do que o seu trabalho, o seu ministério. Sabe? O seu maior ministério é a sua família. Sabe por quê? Porque pais dependentes do Espírito Santo sabem dar atenção aos seus filhos. Pais dependentes e sensíveis à voz de Deus sabem o tempo certo de estar com os seus filhos. E às vezes a melhor forma de você educar, e o seu filho só vai se abrir com você se ele tiver segurança. Se ele vê que você não é apenas um sargento que está ali para mandar e para direcionar o caminho, mas é um amigo que está junto para corrigir e para ajudar, para estar junto, para consolar. Sabe, quanto tempo você não vê um filme junto com seu filho? Não come algo junto, não se diverte como um amigo, porque é necessário esse equilíbrio, sabe? Vivemos um tempo em que adolescentes e jovens estão carentes de atenção dentro de casa e acham essa atenção na internet, acham essa atenção nas redes sociais, acham essa atenção na roda de amigos. Então, precisamos pensar nisso. Famílias que são atenciosas, cuidadosas, amáveis aos seus filhos. Sabe? É muito importante também esse equilíbrio. Saber a forma de falar com as crianças. E isso vai fazer com que tenhamos famílias que glorificam a Deus. Mas, em segundo lugar, o texto nos fala que devemos nutri-los. Nutrir. E o sentido de nutrir aqui, nós vamos trazer a figura do homem como aquele que nutre e dá ânimo. O homem como aquele que sustenta a sua família, que traz o mantimento à sua casa e que dá ânimo à sua família para continuar firme, continuar serva do Senhor, continuar como uma família que é saudável. E nesse sentido eu quero que você pense que uma família saudável é uma família que tem um cuidado, e aí eu digo aos pais, um cuidado integral. É um cuidado físico, na saúde, na alimentação, nos exercícios físicos às vezes. Por que não um exercício físico em família? Por que não uma alimentação saudável junto com a sua família? Sabe, é esse cuidado físico. Mas não é só o cuidado físico de ter uma cama boa, uma roupa boa, alimento, um celular com internet. Não é só isso, esse físico. Mas os nossos filhos e a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso esposo, os nossos pais, precisam de cuidado emocional também. E aí nisso entra a atenção, o carinho, o afeto, o cuidado, o estar junto. Isso é muito importante porque isso também é saudável. Isso também faz bem a cada um de nós vivermos esse aspecto tanto físico quanto de saúde emocional em família. Mas não só isso, mas principalmente também um cuidado espiritual, um cuidado não só físico, não só emocional, mas também um cuidado espiritual. Orar um pelos outros, orar um com o outro, ter experiências de ler a Bíblia junto, ter experiências de vivenciar experiências com Deus em família. Por que não viver isso? Por que não ter essa realidade espiritual em família? Isso é muito importante, sabe por quê? O próprio Jesus, durante a sua infância, e o texto bíblico nos revela isso em Lucas 2:52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Então, o crescimento de Jesus foi um crescimento integral. Ele crescia intelectualmente, suas atividades cognitivas estavam ok, aprendia a ler, a escrever, a se desenvolver intelectualmente. Ele tinha um desenvolvimento físico saudável, isso é muito importante também. Tinha um desenvolvimento espiritual saudável, mas tinha também um desenvolvimento social importante, saudável. Hoje nós temos um tempo em que os jovens e adolescentes estão ficando antissociais
por conta da internet, não falam com os outros por conta da internet. E como o desenvolvimento social da criança e do adolescente é importantíssimo, desenvolve habilidades físicas, motoras, cognitivas importantes. Precisamos fazer com que nossos jovens e adolescentes e crianças sejam sociáveis, tirar um pouco o celular da mão, aprender a conversar, a falar com as pessoas, a ser mais sociável. Isso é muito saudável, dar tempo de uso de internet, não utilizar, e eu conheço pessoas que fazem isso, e às vezes dentro da nossa igreja mesmo, sabe, para a criança ficar quieta e dar um celular na mão, para que ela pare de fazer barulho ou que pare de atrapalhar. Mas isso, até que ponto isso é saudável? E a criança vai se enclausurando cada vez mais no celular e daqui a pouco não quer mais interagir. Isso é muito perigoso. Então, que você tenha isso. Mas, em primeiro lugar, em assunto essencial para os pais, é de ensinar valores essenciais, o valor da palavra de Deus, valores do reino de Deus, valores de retidão, de justiça, de equidade, valores de integridade, não mentir, não roubar, não falar mentira, não, sabe, questões tão basilares que precisamos, de forma muito especial, resgatar nas nossas famílias. Mas nós não só devemos nutri-los, mas também devemos discipliná-los enquanto pais, disciplinar nossos filhos, e só se disciplina com o exemplo. A primeira forma de disciplinar, de inspirar, é através do exemplo. Se você manda seu filho estudar, mas você não estuda, se você manda seu filho ler um livro, mas ele nunca te viu lendo, se você manda seu filho orar, mas ele nunca te viu orando, se você manda seu filho ler a Bíblia, mas ele nunca te vê lendo a Bíblia, você é apenas um sargento e não uma inspiração. Nós precisamos ser exemplo, e o disciplinar, o discipular passa pelo exemplo, por ser modelo. E é uma responsabilidade ser modelo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que como famílias de Deus, como famílias, nós temos essa possibilidade de olharmos para os nossos filhos e falarem: me imite, seja como eu sou, porque eu imito a Cristo? Isso é um desafio para nós enquanto família. E não só disciplinar pelo exemplo, mas disciplinar com o amor, porque a disciplina ela deve estar recheada de amor, senão ela é apenas autoritarismo, e isso vai gerar revolta. Quando a disciplina ela não é mostrada, quando ela não é ensinada com o amor de Cristo, isso vira uma rebelião mais à frente. Então, temos que equilibrar muito a nossa disciplina, e é uma disciplina que deve ser justa e coerente. Não às vezes, disciplinar num sentido até de revolta. Claro que devemos disciplinar, sim, e às vezes é necessário usar a vara da correção, mas que isso não seja uma forma de descarregar todo um estresse, uma mágoa que você viva na criança, porque isso é muito prejudicial. E, em último lugar, nós devemos instruir e incentivar. O desafio das famílias que glorificam a Deus, das famílias que são famílias para a glória de Deus, é justamente a de inspirar. Inspirar através da minha vida com Deus. Inspirar através da minha intimidade com o Senhor. Inspirar através do meu lidar com o meu cônjuge. Inspirar através da minha forma como lido com os negócios. Inspirar na forma como eu lido com as minhas finanças. Inspirar através de uma vida regenerada por Cristo. O nosso desafio é sermos inspiração para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para as nossas vizinhanças, e sermos famílias que glorificam a Deus porque são exemplo. Não exemplo em si mesmo, mas porque imitam a Cristo.
E por isso são famílias que podem falar ao mundo: me imite, seja como minha família é, porque nós estamos glorificando a Deus. Que você tenha isso no seu coração, inspirar através do exemplo de uma vida regenerada por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha sido inspirado, que você tenha desenvolvido uma nova responsabilidade diante da sua família, porque Deus cobrará de cada um de nós a forma como temos sido famílias. Que Deus te abençoe.